Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos para o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre conceitos básicos de informática, conceitos iniciais de informática. Esse é o vídeo de número 1. Nós vamos trabalhar com conceitos iniciais, conceitos básicos sobre computador. Nós vamos trabalhar com tipos de computadores, a conceituação de dado e informação. Esses são alguns dos assuntos que nós veremos nesse vídeo de hoje. Descrição e a separação, a definição dos tipos de computadores. Ok? Vamos lá para a primeira ideia. O que é um computador? Computador é uma máquina eletrônica que tem a função de manipular informações. Manipular, na verdade, dados e informações. A gente vai depois definir o que é exatamente eletrônica. Num vídeo mais adiante a gente vai falar com essa ideia de eletrônica. Mas computador é uma máquina eletrônica, é um dispositivo, um equipamento eletrônico capaz de manipular dados e informações. Você pode perguntar, informações e dados são a mesma coisa? Não, definitivamente. Tudo que a gente pode medir, tudo aquilo que é mensurável, contável, contabilizável, é um dado. Tudo que eu posso registrar é um dado. Quer dizer, número, texto, som, imagem, tudo isso é dado. Certo? Quando a gente entende esses dados, quando a gente contextualiza esses dados, quando a gente chega num ponto em que a gente sabe o que esses dados significam, eles passam a ser chamados de informações. Okay? Vamos dar um exemplo mais claro sobre isso. 1,90. 1,90 é um dado. Né? 1,90 é algo que eu posso registrar, que eu posso anotar, que eu posso guardar, que eu posso medir. 1,90. Certo? Mas eu não sei o que ele significa. Isso é um dado. Agora, quando eu digo, olha, a altura do professor João Antônio, no caso eu, a altura de João é 1,90. Você sabe o que isso significa. Talvez não seja uma informação útil para você, mas isso é uma informação. Então é considerado informação aquele dado que foi contextualizado, aquele dado que recebeu um sentido, recebeu um significado. Ok? Então, dado é qualquer componente registrável, qualquer coisa mensurável e registrável. Informação é quando o dado se transforma em algo compreensível, quando você contextualiza, quando você dá significado ao dado, certo? Essas definições não são tão cobradas em prova hoje em dia, mas você pelo menos já sabe a diferença entre ambos, ok? Bom, quais são os tipos de computadores? Já que computadores servem para manipular dados, manipular informações, quais são os tipos de computadores? A gente hoje trabalha com um tipo chamado computador pessoal ou microcomputador. Então, os computadores que a gente usa são genericamente, é um gênero mesmo, chamados de microcomputadores. Já existiram outros tipos de computadores antes dos microcomputadores. Certo? Essas classificações, mainframe, minicomputador, elas estão no material didático de apoio que acompanha esse vídeo, que acompanha esse curso. Né? Esse material didático tem muito mais informação do que essa que a gente está passando aqui em vídeo para vocês. Então não deixe de ler, é importante que você leia o material didático que acompanha esse curso, ok? Então, agora, se a gente pegar microcomputadores como um gênero, a gente tem também como dividir esses microcomputadores em subdivisões, em subgêneros, né? Por exemplo, os microcomputadores podem ser do tipo laptop, que são os computadores portáteis, aqueles que a gente leva junto com a gente. A expressão lap, esse LAP, né? Vamos escrever aqui, essa lap significa colo. O meu colo é um computador que eu trabalho sentado com ele no meu colo, certo? Então é um computador que é para ser carregado, para ser usado nas pernas, né? No colo. E o desktop é o computador de mesa, é aquele computador que a gente usa em cima da mesa, o computador normal que todo mundo conhece, porque até a palavra desk significa mesa, ok? Portanto, laptop e desktop. Só tem esses dois tipos de computadores ou tipos de microcomputadores? Não, não são só esses dois. Ok? A gente vai conhecer mais alguns agora. Vejam só. Desktop, falando sobre ele, é o computador de mesa, aquele computador que a gente coloca em cima da mesa e ele é composto normalmente pelos seguintes itens. Todo computador desktop tem um monitor, que é a tela onde a gente vê as informações. É provavelmente a tela por meio da qual você está me vendo agora. Certo? Nós temos aqui
um gabinete. O gabinete muitas pessoas chamam de CPU e não é CPU. Um detalhe, por favor, eu quero que todo mundo lembre disso, tá? Existe algo no computador chamado CPU? Existe, e a gente vai estudar num vídeo próximo. A CPU está aqui dentro em algum lugar e ela é bem pequenininha, menor do que uma bolacha creme cracker, certo? Então, essa caixa que aqui está, ela não é chamada de CPU. Na prova você não pode dizer isso. Ela é chamada de gabinete, ok? Além do gabinete e do monitor, todo computador desktop tem um teclado e tem um mouse, certo? O teclado para digitar e o mouse para mover a setinha que você controla as coisas no seu computador. Isso é o seu desktop. Nenhuma novidade, nada muito esquisito, nada muito estranho. Até agora eu não contei nenhuma novidade para você, acredito eu, certo? Existem agora alguns tipos de desktop chamado desktop all-in-one, ou seja, todos em um. A expressão all-in-one significa todos em um, certo? Todos em um. Qual é a diferença de um desktop normal para um desktop all-in-one? É que o desktop todos em um, ele funde numa única carcaça, num único chassi, ele funde o que seria o monitor, aqui está a minha tela, né? E nesse mesmo corpo, os componentes que seriam colocados dentro do gabinete. Portanto, um desktop all-in-one, ele não separa gabinete de monitor. Teclado e mouse, você percebe, ainda estão aqui separados. Teclado e mouse estão separados aqui. Mas o gabinete, ou os componentes que seriam colocados dentro de um gabinete, e o monitor, aqui no desktop all-in-one, formam uma entidade só. O gabinete fundiu-se com o monitor. Ok? Prosseguindo aqui, nós temos também um laptop, que é o computador de colo, o computador portátil, que a gente também costuma chamar de notebook, certo? São computadores transportáveis e que tem dentro do seu corpo todos os componentes integrados. Quer dizer, você percebe aqui, eu tenho o monitor, eu tenho o teclado, aqui dentro do corpo do laptop, né? Dentro do corpo do laptop, eu tenho todos os componentes que seriam componentes que ficariam dentro de um gabinete. E aqui nós temos o mouse, ou algo que substituiria o mouse, certo? Esse algo que substitui o mouse é chamado de touchpad. Então, como é o nome daquele localzinho no nosso computador, no nosso laptop, que a gente fica passando o dedo lá, sensível ao toque, para poder controlar a setinha na tela. O nome disso é touchpad, ou tapete. Pad vem de tapete. Tapete de toque. Touch significa toque, ok? Pronto, então laptop ou notebook utiliza como mouse o que nós chamamos de touchpad. Vamos prosseguir aqui, né? Existem hoje alguns notebooks, alguns laptops muito finos, certo? Assim, eles são chamados de laptops ultra finos. Então você percebe aqui que a espessura desse negócio aqui é muito pequena, olha só. É muito fininho esse troço. Isso é um ultrabook. Um ultrabook é um laptop muito fino, certo? Para ser muito fino é necessário que os componentes naturais de um laptop sejam ainda menores para caber num ultrabook. Um ultrabook ele tem componentes eletrônicos muito menores, muito mais finos do que um laptop convencional. A gente já sabe que o laptop é fino, mas o ultrabook é mais fino ainda, certo? E, por exemplo, os ultrabooks não trazem nenhum drive de disco óptico, ou seja, não trazem drive de DVD, não tem entrada para DVD aqui, porque seria mais gasto de espaço. E no lugar do HD, que nós vamos conhecer, o disco rígido, os ultrabooks trazem como principal característica o uso de um SSD, o que a gente vai conhecer, mas que genericamente nós chamamos de disco sólido. Então, dentro de um ultrabook, os componentes são menores. Um dos principais componentes a ser sacrificado foi o disco rígido, o HD. No lugar do HD, os ultrabooks apresentam normalmente SSD. Ok? A gente vai conhecer esses termos na aula de hardware, provavelmente a gente vai conhecer, né? Não se preocupe. Nós temos também tablets. Tablets são computadores montados no corpo só, com uma tela, sem teclado e sem mouse, mas com uma tela sensível ao toque. A gente chama de touch screen, certo? Então, por exemplo, isso aqui é um tablet, tá? Eu vou colocar a senha aqui para desbloquear o tablet. Aqui está o tablet, ó. Né? Então, um tablet que a gente
mexe tocando na tela, assim como o iPad é um exemplo de um tablet, né? Então o tablet tem normalmente aí umas 8, 9, 10 polegadas de tela, você leva para qualquer canto, ele é um computador, só não tem teclado, o teclado dele é na tela, aparece um teclado com os botõezinhos, assim como no seu telefone, né? Hoje nós temos os smartphones, smartphones também são considerados computadores, né? Smartphones são telefones celulares atualmente, são considerados computadores, também tem tela sensível ao toque, né? Tudo é feito por meio da tela, nada é feito com não tem um teclado físico, o teclado que aparece na tela, né? E você tem uma tela sensível ao toque também. E finalmente, pode ser que surja alguém perguntando sobre essa categoria, os phablets. O que é um phablet? Phablet é a fusão das palavras phone e tablet. É um intermediário entre um telefone e um tablet, certo? Então, nem é tão grande quanto o tablet, permite fazer ligações, mas também não é pequeno feito celular. Na verdade, esse celular que eu estou carregando aqui, ele é considerado para alguns um phablet, porque ele tem uma tela bem grande, porque na minha mão as coisas ficam pequenas, porque como eu disse, eu tenho 1,90 m. Então, assim, na minha mão essas coisas ficam pequenas ou pelo menos proporcionais. E aí isso seria mais interessante, mais eu acho classificado como phablet do que propriamente como um smartphone. Mas é só para você conhecer o termo. Se vier a ser mencionado, você sabe o que ele significa. Então, phablet é um telefone, só que tem uma tela um pouco maior, é um intermediário de tamanho entre um telefone e um tablet. Ok? Alguns dizem que o phablet é um tablet que aceita chip de telefone. Um tablet que aceita chip de telefone para fazer ligações. É isso que é um phablet. Né? Pode ser que a definição seja mais adequada. No seu texto embaixo, no material didático, tem explicando isso também, mencionando isso. Ok, falando no material de apoio, o que você precisa fazer para acompanhar esse vídeo que você acabou de assistir? No material de apoio tem o capítulo de conhecimentos iniciais, tem os 3 primeiros tópicos. O tópico de histórico do computador, que é opcional, mas é bom dar uma lidinha lá para conhecer como chegamos até onde chegamos, né? Os principais tipos de computadores e o aspecto externo do computador. Esses são 3 tópicos dentro do capítulo de conhecimentos iniciais que eu sugiro que você leia após terminar de assistir a esse vídeo. E com relação às questões propostas, da questão 1 até a questão 5, no seu capítulo de questões propostas, você vai encontrar questões sobre esse vídeo, sobre o assunto que você viu aqui e que leu nesses 3 capítulos, ok? Fico aguardando vocês para o nosso próximo vídeo. Um abraço.